Donald Trump foi eleito o presidente dos Estados Unidos, conforme sabemos, e a grande pergunta que nós nos fazemos é: quem votou em Donald Trump? Negros, latinos, mulheres, homens e assim por diante. Há um perfil do eleitorado em Donald Trump que é bastante importante de nós analisarmos, porque em boa medida se fala por aí que quem vota no Donald Trump é o homem, etc. Mas quando nós olhamos na realidade, nós vemos um perfil de eleitor nos Estados Unidos mais complexo. Inclusive, quando olhamos para os judeus nos Estados Unidos, os judeus nos Estados Unidos votam em quem? Em Donald Trump ou em Kamala Harris? O que você acha? Nós vamos falar disso também, mas antes eu vou pedir para você curtir e compartilhar o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. Pessoal, então, aí, olhando, a vitória de Donald Trump foi bastante significativa e expressiva, conforme nós sabemos. Quando nós pegamos o mapa eleitoral dos Estados Unidos, nós vemos que o Donald Trump teve, por fim, uma vitória bastante expressiva, certo? Primeiro vídeo que eu fiz aqui após a eleição de Donald Trump, eu mencionei isso com vocês. Agora, não estava claro que Donald Trump venceria também em todos os estados chaves. Nós tivemos que Donald Trump, por fim, saiu o resultado aí hoje, do Arizona e também de Nevada, e Donald Trump venceu nos dois estados. Além disso, Donald Trump venceu lá no paredão azul, só não venceu no território do Minnesota, mas venceu em Wisconsin, Michigan e também na Pensilvânia, conforme nós sabemos. Então, quando Donald Trump vence nos estados da região norte ali, Wisconsin, Michigan e também na Pensilvânia, nós temos que o eleitor de Donald Trump, em boa medida, é alguém que trabalhava no setor industrial em alguma medida, conforme nós sabemos. Então, o perfil do eleitor do Partido Democrata de algumas décadas hoje é alguém que vota em Donald Trump. É o segundo feito de Donald Trump nesta região. Em 2016, Donald Trump venceu nesta localidade, levando ali votos da população de estados sindicalizados, onde há uma forte presença de ferrugem da indústria, assim chamada, não é? E estes eleitores, por sua vez, não votaram no Partido Democrata e votaram agora em Donald Trump pela segunda vez. Aí é aquele argumento mais simples de nós compreendermos. O eleitor desta região, que já foi desenvolvido em termos industriais, no contexto da segunda Revolução Industrial, mas que perde espaço na era aí da terceira e quarta Revolução Industrial para outras regiões do globo, não é? Para o México e para a China e também para o sul dos Estados Unidos. Enfim, nesta região, Donald Trump então faz história, vencendo numa segunda vez, ok? Mudando um pouco o perfil do eleitorado trabalhador, ok? Em especial o trabalhador da fábrica, se nós podemos assim defini-los, perfeito? Agora, olhando para outras questões, como que ficou o voto das mulheres, como que fica o voto dos latinos, os votos dos negros e assim por diante, nível de renda e também escolaridade, tá? Pessoal, os dados que eu vou apresentar para vocês, eu vou deixar o link de onde eu tirei tais dados na descrição do vídeo, tudo bem? São dois links que fazem um compilado de pesquisas a respeito do perfil eleitoral, no caso nos Estados Unidos, tudo bem? Tanto é que uma das grandes questões e curiosidades é que os judeus votam em Kamala Harris. Quando nós olhamos o perfil eleitoral, né, do judeu nos Estados Unidos, historicamente ele vota no Partido Democrata, e mesmo no atual cenário, na guerra que Israel trava no Oriente Médio e assim por diante, os judeus votam em Kamala Harris. Só que não é assim 55 a 45, não. É 80% do eleitorado judeu nos Estados Unidos votam no Partido Democrata e mais uma vez votaram no partido da Kamala Harris, tudo bem? Então é muito doido isso, porque os judeus nos Estados Unidos não votam no Donald Trump. O Donald Trump que fez um governo ali, conforme nós sabemos, buscando né, trazer Israel para um centro geopolítico de pacificação no Oriente Médio, é claro, conforme os interesses de Israel muitas vezes, não é? Mas o fato é que o Donald Trump buscou
aliados para o Estado de Israel através do Acordo de Abraão, que nós sabemos, enfim. Porém, mesmo assim, os judeus ainda não votam no Donald Trump. Por quê? Não é? Já podemos falar sobre isso. Mas vamos observar aí, justamente ali, o voto religioso, não é? Ou, eventualmente, religioso. Quando olhamos aqui para a questão dos judeus, aumentando aí, nós vemos lá, mais uma vez, que Donald Trump perde. No caso aqui, ó, 80% do eleitorado judaico vota, ou das pessoas que se identificam ali com a comunidade judaica, votam na Kamala Harris. Quando olhamos aqui esse dados embaixo aqui, é de 2020, tudo bem? O de cima é de 2024 e o de baixo é de 2025, ok? Os dados todos que eu compilei assim nessas imagens. Os judeus lá em 2020 votaram mais uma vez, os judeus, no caso aqui, ó, em Joe Biden, tudo bem? E é muito doido isso, mesmo após o governo de Donald Trump, tudo bem? Se nós pegarmos 2016, não foi diferente, mas ali o judeu não saberia como o Donald Trump iria agir. Porém, Donald Trump fez uma campanha em 2016, que iria mudar a capital de Israel para Jerusalém, certo? E, além do mais, buscou, como nós vamos dizer, né, ao longo do seu primeiro mandato, ser um dos principais aliados de Israel. Ponto. Né? Mesmo assim, o eleitorado em 2020 votou em Joe Biden. Então, igual o Biden, que o Biden chamou a Harris, né, a Kamala Harris de Trump e o Zelensky de Putin. Né? Enfim, nós temos então que o eleitor dos Estados Unidos judeu não vota no Partido Republicano, conforme nós vamos observar. Porque, em boa medida, os judeus vivem nos grandes centros urbanos, em Nova York, ou mesmo na região do Cinturão da Ferrugem, ali ao norte, na Califórnia. E essa comunidade é bastante progressista, arraigada no mundo urbano, em boa medida também financiam até e promovem a chamada cultura woke através das comunicações, elite universitária, elite cinematográfica e assim por diante, da imprensa também. Né? Então, aí, de qualquer maneira, o eleitor que vota no Trump religioso desde 2016, em boa medida, olhando aí, é o eleitor protestante, ok? Agora, em 2024, Trump teria vencido 72% diante dos protestantes, tá? Enquanto que os católicos também votaram em Donald Trump, como observamos aqui, 61%. Então, Donald Trump ganhou espaço junto aos católicos. Nós vimos que em 2020, apenas 47% aí dos católicos votaram em Donald Trump, ok? Desta vez, nós tivemos um número maior de católicos votando em Donald Trump, conforme nós podemos observar. Quando, na verdade, lá em 2020, Trump perdia em todos, não é? Ele só ganhou junto aos protestantes. E agora ele saiu dos 60%, tá? Dos entrevistados, claro, para 72%. Tá bom? Então, Donald Trump, portanto, aí consolidando o voto junto ao eleitor católico e protestante, mas perdendo o eleitor que seria judeu, conforme nós observamos, ou que se identifica com a comunidade judaica, não é? Existem muitas pessoas que são de origem judaica, etc., não é? Ou sefardide, ou outra denominação, mesmo assim, né, não pratica, não tem uma vida religiosa praticante, ok? Tem a comunidade judaica, inclusive, que sequer professa a fé em Deus, né? Mas é identidade ali cultural com o judaísmo muito forte. Agora, em outras questões, como que fica o voto do Donald Trump em relação às mulheres, em relação aos latinos, não é? Conforme vamos observar aqui na sequência, tudo bem? Nós vemos Donald Trump, então, vejam aí, em relação aos homens negros, Donald Trump perde apenas 21% dos votos, Kamala Harris ganha aqui, ó, disparado. Quando olhamos para o Joe Biden, lá em 2020, os homens afro-americanos, foi parecido, ok? Uma diferença ali de 79-19, aqui embaixo nós vemos, estou circulando, né, destacando na cor preta, tá? Quando olhamos para homens brancos, o Donald Trump vence 60% a 37% em 2024 e lá em 2020, 61% e 38%. Homens brancos, essa primeira coluna aqui. Então, os homens brancos permanecem votando no Donald Trump. Agora, as mulheres brancas não, né? Elas votam majoritariamente no Trump,
53%, ok? Agora, e Donald Trump teria perdido um pouco ali de 55% para 53%. Mas, de qualquer maneira, junto às mulheres brancas, o Donald Trump vence, tá? Ele tem vantagem, certo? Nos dois pleitos. Em 2016, eu não tenho certeza do dado, né? Mas seria legal darmos uma olhada, perfeito? Agora, quando olhamos para outras mulheres que não são identificadas como brancas, porque lá eles identificam, não é? Mulheres hispânicas ou latinas, mulheres que são pretas, negras ou brancas e assim por diante, tudo bem? E a mesma coisa os homens, perfeito? No Brasil não tem muito isso, né? Pelo menos isso não era tão forte assim, né? Nos últimos anos há uma tendência dessa discussão ser mais forte no Brasil também. Quando olhamos lá o perfil do eleitor, ok? O perfil do eleitor das mulheres negras, ali a diferença é absurda, não é? 91% vota na Kamala Harris e apenas 7% em Donald Trump. Não muda muito em relação ao que foi lá em 2020, as mulheres afro-americanas, 90% em Joe Biden, por exemplo, ok? Aqui, uma coisa importante, homens latinos, 55% votaram em Donald Trump, tá certo? O que é um ganho. Os homens hispânicos, lá em 2020, apenas 36%. Então, os homens latinos, primeiro que votaram sobretudo em Donald Trump, né? E, mais ainda do que isso, não somente votaram em Donald Trump, como o Trump tem um ganho absurdo, ele sai de 36%, tá? Lá em 2020 para 55%. Ou seja, o Donald Trump ganhou o eleitorado que tem origem no México, não só no México, mas também nos demais países latinos que estão nos Estados Unidos, ok? Então fiquemos atentos. Se bem que o brasileiro que está nos Estados Unidos, por exemplo, não é latino, não é hispânico, né? Mas é latino, enfim, depende ali do modo como se traduz para sei lá, entre os meios de informação e de divulgação de pesquisa, enfim, tá? Agora, quando olhamos para as mulheres latinas, Donald Trump teve 38% dos votos agora, não é? E lá tinha 30%, então Donald Trump também cresce ali o número de latinos que se identificam mais com Donald Trump, perfeito? Então, Trump expande ali o seu eleitorado para os latinos, tanto quando olhamos para as mulheres, quanto quando olhamos para os homens, ok? Não por acaso foi eleito, tá certo? E mesmo assim, e mais ainda, Donald Trump não foi simplesmente eleito, ele ganhou no voto popular, o que é expresso, o que é evidenciado a partir aqui desse perfil eleitoral, conforme observamos. E a renda, né? Em quem o eleitor, quando tem mais renda ou menos renda, vota nos Estados Unidos, vamos observar. Então, quando olhamos para a renda, né? Nós temos o seguinte cenário, menos de 30 mil dólares por ano, ok? Menos de 30 mil dólares por ano, nós temos aqui um perfil sobretudo jovem, Donald Trump acaba perdendo, ok? Agora, se nós dividirmos aqui, ó, acima de 100 mil dólares, nós temos que a Kamala Harris acaba se destacando, ok? Em 2024, tá? O Partido Democrata. E abaixo de 100 mil dólares, nós temos que o perfil tende a votar em Donald Trump, conforme nós vemos aqui, 53% entre 30 e 50 mil dólares e 51% entre 50 mil e 100 mil dólares. Ou seja, o eleitorado mais rico nos Estados Unidos vota no Partido Democrata. Nós podemos dizer, inclusive, que a elite econômica nos Estados Unidos vota no Partido Democrata, no atual cenário. E a classe operária, os trabalhadores, em boa medida, vota em Donald Trump. Então, é algo bem importante que nós tenhamos essa clareza. Quando olhamos para 2020, vejam só, até 30 mil dólares não votou no Trump, 46%, votou mais na Kamala Harris. Entre 30 e 50 mil dólares, 44% votou no Trump, então o Trump não venceu. O Trump só ganhou aqui em uma parcela da sociedade, né, que é aqueles que ganham entre 100 mil e 200 mil dólares ali no ano de 2016, tá certo? Então a gente assiste Donald Trump aumentando o seu eleitorado mais pobre, digamos assim. Ok? Esse é um dado curioso. Em 2016 nós tivemos algo parecido, o eleitor mais pobre votando no Donald Trump.
Quando nós olhamos uma das questões decisivas para o estado do Nevada, onde nós temos ali um turismo muito importante ligado à questão dos jogos em Las Vegas e assim por diante, nós temos a questão da gorjeta, do estado não cobrar impostos e tributos em cima da gorjeta, né? E certamente isso trouxe muitos eleitores para o Donald Trump naquele estado, até porque é uma proposta interessante, o que vai nos evidenciar porque o eleitorado mais pobre nos Estados Unidos, em boa medida, aumenta o número de interesse na campanha de Donald Trump e vota em Donald Trump, né? Então esse é um perfil. Quem vota no Trump são homens, não é? Sobretudo, esse é um dado importante. A população masculina, tanto no que se refere aos brancos e os hispânicos, não é? Quando nós olhamos para o eleitorado do Trump em relação à sua religião, os protestantes, os católicos sobretudo, os judeus não. A população da comunidade judaica não vota no Trump, não é? E nem no Partido Republicano. Esse é um dado curioso, certo? Agora, quando nós olhamos para a renda, quem vota no Trump são os mais pobres, conforme estamos observando. Agora, vamos observar a idade, quem vota no Donald Trump, certo? A idade daqueles que votam nos Estados Unidos. Vejam só, os jovens, em boa parte, eles tendem a votar mais na Kamala Harris. Vejam só, de 18 a 24 anos, Kamala Harris. Em 25, 29 anos, Kamala Harris. 30 a 39 anos, Kamala Harris. Ok? Então, abaixo de 40 anos, nós temos aí que a eleição se dá, sobretudo para Kamala Harris. Ok? Quando olhamos o perfil do eleitor acima dos 40 anos, nós vemos que Donald Trump ganha entre as populações mais velhas, digamos assim. Quando olhamos lá em 2024, o perfil era parecido também. A população até 50 anos, em boa medida, votou em quem? No Joe Biden, perfeito? Aqui, a população até 50 anos vota menos no Donald Trump em 2016, o que não aconteceu agora. E uma coisa curiosa é que entre a população de 40 anos para cima, a população dos 40 anos, ok? Dos 30 aos 40 anos, melhor dizendo, essa daqui, ó, dos 30 aos 40 anos, dessa vez vota na Kamala Harris, mas no caso eu quero observar qual aqui, né, gente? Não mudou, né? Entre 30 e 40 anos, a população continua votando no Partido Democrata. O que eu quero observar, eu acho que é esse aqui, né? Entre 40 e 49 anos. É aqui que mudou, não é? Entre 40 e 49 anos, o Trump teve um aumento ali de 44% para 50%, né? Então a gente pode dizer que a população acima dos 40 anos decidiu votar no Donald Trump. Talvez na eleição passada tenha votado no Joe Biden e agora vota no Donald Trump, ok? Bom, e aí por fim, para nós finalizarmos aqui a nossa observação, nós temos aí a questão da educação e também a região onde mora. Vejam só, a educação, quando nós olhamos o ensino superior, daqui ó, diploma de bacharel, é Kamala Harris, grau avançado, pós-graduação, doutor, mestre, ok? Kamala Harris. Agora, alguma faculdade ou nunca frequenta a faculdade, nós temos ali ó, que Donald Trump ganha disparado, 63%, não é? Quando olhamos o Joe Biden lá em 2020, o Joe Biden venceu em quase tudo, não é? Ensino superior, bacharel e pós-graduado. Ensino médio ou menos, ok? Donald Trump venceu. Então, o perfil se mantém em boa medida. O eleitorado que não tem escolaridade formal, em boa medida, vota no Donald Trump. Perfeito? Agora, o eleitorado que tem ensino superior, vota na Kamala Harris. Mais uma vez, a elite intelectual, universitária, econômica, em boa medida, vota hoje no Donald Trump, na Kamala Harris, conforme nós observamos, não é? Enquanto que a população mais pobre, humilde, em alguma medida, trabalhadores, isso na média, né, gente, vota no Donald Trump, o que nos traz um nó na cabeça dos jornalistas militantes, muitas vezes, que acham que o mundo é plano, perfeito? Muito bem, a situação financeira hoje, também responderam que hoje está pior do que há 4 anos, ok? Quando comparamos lá em 2020. Isso aqui é a população julgando a economia do governo Biden e do governo Trump, né? Então agora, o que a população fala? Que está pior, 46%, ok? Do que estava há 4 anos. O que ela dizia, pior do que há 4 anos, 41% permanece, né, gente? É parecido aí, não muda tanto. Essa que é a real, né? A percepção em boa medida da população.
Agora, o tipo de região em que a população vive também expressa aí os Estados Unidos bem dividido. Com os alunos da nossa comunidade geopolítica, eu conversei com eles a respeito da região em que o indivíduo mora e quem ele vota. Quando nós vamos para as grandes cidades, o voto em boa medida é na Kamala Harris, no Joe Biden. Quando olhamos para as regiões periféricas, ou mesmo quando olhamos para, né, as regiões do interior do Brasil, dos Estados Unidos, as regiões rurais e assim por diante, nós temos que o voto se dá sobretudo no Donald Trump. Não por acaso, o mapa eleitoral norte-americano tem esta realidade, né, que nós vemos aqui. Os estados do interior, em boa medida dos Estados Unidos, votam no Donald Trump, não é? Quando nós olhamos ali a pesquisa, nós vemos que se manteve em boa medida, né? Donald Trump perde nas grandes cidades, então no mundo urbano ele vai perder o eleitorado em boa medida, não é? Uma diferença bem expressiva, a Kamala Harris quase 60%, né? E quando olhamos para o mundo rural, é invertido o negócio. Donald Trump dispara ali, ó, de modo bem considerável. Quando olhamos para 2020, né, é a mesma coisa. No mundo rural, Donald Trump vence e no mundo urbano, Donald Trump perde. Perfeito? Então nós temos uma América dividida, né, um Estados Unidos dividido em alguma medida, quando olhamos a questão entre escolarizados, a elite econômica, a elite intelectual, em boa medida, e o povo, né, e as regiões rurais, o mundo urbano e o mundo rural. Perfeito? Diante do atual cenário, nós podemos dizer que o perfil eleitorado de Donald Trump em boa medida, né, é homem, tudo bem, isso é um dado, e também feminino. Só que o voto feminino nos Estados Unidos, sobretudo da mulher casada, né? Se nós olharmos ali de maneira mais detalhada nessas pesquisas que eu vou colocar o link na descrição do vídeo, as mulheres casadas votam no Donald Trump, não é? As mulheres solteiras não. Né, as mulheres mais velhas sim, as mulheres mais jovens não, né? Tudo bem? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. As mulheres que moram nas grandes cidades, certo? Votam em boa medida no partido do Donald Trump, da Kamala Harris, do Joe Biden, né? Só que as mulheres do interior, do mundo rural, não, né? Então, é complexo a sociedade, tudo bem? Mas, em linhas gerais, as mulheres votam contra o Trump. Tudo bem? Mas tem certos perfis em que as mulheres casadas preferem, ok? Ou votaram no Trump, conforme nós podemos observar. Em boa medida, os jovens votam na Kamala Harris. As populações mais velhas votam em Donald Trump, ok? São vários choques de geração, racial, que muitas vezes se questiona, não é? Embora o Trump cresceu muito ali junto aos hispânicos, não somente em relação ao homem, mas também em relação às mulheres, conforme nós observamos, né? E isso tudo aqui que eu trouxe para nós observarmos agora nos dá uma dimensão mais aprofundada de como votou o cidadão nos Estados Unidos, não é? Cidadão, não cidadãos, não é? Conforme nós sabemos aí. Pessoal, muito interessante observarmos aqui em quem o eleitor norte-americano vota. Espero que nós tenhamos compreendido. Donald Trump perde junto aos eleitores judeus. Conforme eu disse, eu analiso com os alunos nas regiões onde o Donald Trump ganha ou perde, enfim, eu gostaria de convidar você a fazer parte da nossa comunidade geopolítica e entender de maneira mais aprofundada tudo que ocorre no cenário da política. Dê uma olhada, o link está na descrição do nosso vídeo. Vem estudar com a gente. No mais é isso, bons estudos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.